e chega de ansiedade, vamos de fato à nossa primeira aula da base circular perfeita para você fazer o seu cesto tão sonhado. Então agora pega o seu melhor fio, a agulha ideal e vamos à prática. Então, para isso, vamos iniciar com o círculo mágico. Seguro a ponta do fio com a minha mão esquerda. Esses dois dedos me auxiliam para ser a base do círculo mágico. O polegar e o indicador é sempre a minha pinça. Muitas vezes eu utilizo o dedo médio também. Então, com a mão direita, eu pego o fio, a ponta que está no rolo, passo em torno dos meus dedos, travo com a minha pinça. Passo esse fiozinho aqui por cima, desse lado contrário de onde está passando o círculo. Olha que ele já se formou. E em vez de passar a agulha aqui dentro do círculo mágico, como é feito na forma tradicional, eu vou colocar aqui por cima, pegando esse fio, passando por debaixo dele, travando com meu polegar. Olha que o espaço que ficou aqui foi de mais ou menos um dedo também. E agora, com o fio travado, tiro o dedo médio daqui de dentro do círculo mágico, travando o fio que está no rolo, trazendo aqui para debaixo desses meus 3 dedos e travando, eu encaixo agora sim dentro do círculo mágico, puxo o fio que está no rolo e formou esse desenho, passando 2 laçadas na agulha e aqui embaixo está cruzado. Agora, eu vou tirar o meu indicador de dentro do círculo mágico, olha, travo aqui com a outra mão, segurando bem aqui na base desses pontos para eles não se soltarem. E agora sim, eu posso soltar, que ele não vai se desfazer. Então, passando o fio que está no rolo, aqui está a pontinha, por cima do meu indicador, ele entra bem aqui no meio, só para eu ter como apoio. Você pode encontrar a sua melhor forma de segurar o fio também. Encaixei o dedo médio e o anelar dentro do círculo mágico. Olha como eu vou segurar. Eu segurando com essa mão, eu também posso soltar tudo que não se desfaz. Só que agora eu solto essa partezinha, agulha reta. Olha só o que eu vou fazer. Se você precisar, você pode diminuir esse círculo puxando essa pontinha que está cortada dessa forma, travando aqui, que não se solta. Eu prefiro mais apertadinha porque me dá mais segurança, eu consigo segurar melhor esticando dessa forma. Então eu solto desse lado, olha a agulha reta, travo com a outra mão, olha a minha pinça me auxiliando de novo, tiro e aqui vão ficar essas 2 orelhinhas, cuidado para elas não se desfazerem. E dessa forma, essa fica viradinha assim e essa para cá, formando esse desenho. Observe bem, olha que aqui não está cruzado, aqui está certinho, só essa que fica tortinha assim, viradinha. Então ajeita ela para ficar melhor. Agora passa a agulha direto lá para dentro, vira a mão um pouquinho para você encaixar a agulha dentro da outra orelhinha, passando dessa forma. Ela fica viradinha mesmo, você encaixa e tá seguro de novo. Puxa o fio que está no rolo, lembra de passar a agulha por baixo do fio e não puxando assim por cima, é sempre por baixo, puxou e fechou o seu círculo mágico. E tá pronto aqui o primeiro ponto baixo, perfeito no seu círculo mágico, com as 2 perninhas passando por cima, não vai se desfazer, não vai sumir, não vai soltar. E a contagem de pontos também vai ficar perfeita. E assim eu continuo fazendo mais 5 pontos baixos aqui dentro. Esse é o primeiro, então eu faço o segundo e vou assim até o 6º. Lembrando que a base é o que eu sempre digo, é como se fosse o alicerce de uma casa. Ela precisa estar muito bem feita para depois suportar a subida, né, das paredes, o telhado. E aqui então nós temos 6 pontos baixos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando as correntinhas.
1, 2, 3, 4, 5. Kelly, mas só tem 5 correntinhas. Não, 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 temos 6. Porque essa laçada que está na agulha vai ser simulada e vai formar a 6ª correntinha. Então, nesse momento, eu puxo esse fiozinho que está no círculo mágico. Se é a primeira vez que você está fazendo, não se preocupe, com a prática você também vai conseguir. E tem outros jeitinhos de fazer o círculo mágico, mas essa é a maneira dos cestos perfeitos e que literalmente vai ficar perfeito, viu? Então dá uma puxadinha, só que não feche nesse momento o seu círculo mágico todo. Por quê? Aqui atrás, naquele primeiro ponto, essa laçadinha, ela faz parte desse fiozinho. Então, se a gente puxar, aqui também vai encolher. E depois vamos precisar colocar a agulha aqui no meiozinho e pode dificultar o processo. Se você preferir fechar o círculo mágico todo agora, você pode travar aqui com a agulha dessa forma e puxar. Vamos lá, vou fazer assim, tá? Então você passa a agulha por baixo dessa laçadinha que tem aqui do primeiro ponto que você fez. Então passei aqui de baixo e puxo tudo. Puxa bem forte. Mas se o círculo mágico não se fechar com facilidade, assim todo bonitinho, vai massageando, puxando aos poucos, massageia de novo e bem devagar você vai conseguir também. Então tirei a agulha e vou fazer o fechamento dessa carreira. Então debaixo dessa correntinha, dessa primeira que se formou aqui no meiozinho desses 2 pontos, passo a agulha bem aqui de baixo, de trás para frente, aqui para cima da base, puxo essa laçadinha todinha lá para o outro lado, já arrumo para facilitar e vou colocar a agulha bem no meio do ponto, exatamente onde entram esses 2 fiozinhos que formaram essa correntinha. Entrou aqui bem no meiozinho, siga o caminho que ele faz, porque vai cair exatamente dentro desse ponto. São esses 2 fiozinhos que passam aqui também, é no meiozinho dele, é como se formasse uma letrinha V. Você tem que se localizar por esse ponto, por essa letrinha, porque é no meio dela que você vai colocar a agulha, saindo lá atrás, no meiozinho desses 2 pontos também. Olha, cuidado para não entrar aqui ou em qualquer outro lugar, ali do lado. Se entrou fácil, desconfia, porque é apertadinho mesmo, então abre com os dedos. Se você precisar, eu já vi alunas fazendo também de abrir antes todos os pontinhos aqui, olha, para facilitar, e aqui no meio passa um fiozinho, vem aqui do lado, localiza, passa outro fiozinho e assim deixa para depois ir fazendo e se localizar mais fácil. Mas se você não quiser fazer assim, olha, já vai se acostumando, passa aqui no meiozinho então, saindo lá atrás, no meio também desses 2 fiozinhos. Olha a agulha onde apareceu, tá vendo? Um fiozinho aqui e o outro do outro lado. E esses 2 fios são esses que passam aqui em cima e formam essa correntinha. Então, passou no meio, apertadinho mesmo, pega o fio que está no rolo e você vai passar por cima dessa laçada. Nesse momento, a gente não vai começar a esconder esse fiozinho, porque a gente vai fazer mais carreiras e pode escondê-lo depois. Mas se você preferir, você já pode escondê-lo aqui por cima também. Então, olha só, passo o fiozinho por cima da laçada. Agora, o fio que está no rolo vai passar por baixo da agulha, fazendo esse desenho. E vou colocar a agulha dentro dessa laçadinha, puxando todinha para esse lado. Dou uma esticadinha, mas vamos fazer de novo, só para não ter dúvida. Tiro o fiozinho aqui assim, vai desfazendo com calma. Perceba que essa laçada precisa estar no tamanho suficiente para poder dar essa volta e depois iniciar o ponto de cima. Normalmente, eu utilizo como parâmetro os meus dedos, que dão em média 3 dedinhos, mas você vai encontrar a sua medida ideal também, e muitas vezes até de acordo com o fio. Então,
dê uma esticadinha suficiente para dar essa volta, passo por baixo dessa primeira correntinha, puxo a laçadinha todinha lá para trás e agora eu coloco a agulha aqui do lado de onde eu passei o fio. Então eu passei por baixo dessa correntinha, é do lado bem aqui onde entram esses dois fiozinhos da próxima correntinha, mas é no meiozinho do ponto da letrinha V. Então localiza assim, ela entrou nesse buraquinho, é do lado esse pontinho onde tem esses dois fiozinhos passando por cima, formando essa letrinha V. Coloco a agulha aqui no meio, saindo lá atrás no meio dos dois fiozinhos também. Entrou apertadinho, passo o fio que está no rolo por cima da laçada. Olha como os meus dedos me auxiliam, mas você vai encontrar o seu jeitinho, você pode soltar tudo, passar por cima com calma. Aí pega o fio e passa por baixo da agulha, empurra a agulha mais um pouquinho e você já passa aqui por baixo. Depois travando aqui, segurando, olha, com a mão na agulha, coloca a laçadinha dentro dela e agora sim segura o outro fio, puxa tudo aqui para dentro desse jeitinho. Vai ficar um pouco grande, desproporcional aqui, mas é nesse exato momento que você vai corrigir, puxando essa laçada e o fio que está no rolo para poder diminuir essa laçadinha aqui também. Dessa forma você vai ajustando, só cuidado para não ficar apertado demais, mas também não pode ficar muito largo, desproporcional, porque essa daqui é a simulação, como se fosse mais uma correntinha. Então, se você contar nesse momento, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, ou seja, 6 pontos baixos. Por isso que eu faço o círculo mágico daquela forma, para que não dê diferença de correntinhas em relação ao tamanho de pontos baixos. E agora então eu fecho esse ponto, que passou a ser então um ponto baixo centrado. Por quê? O ponto baixo, ele tá aqui só passando por dentro, ele não tá dentro de outro ponto. Esse daqui já tá no centro desse outro ponto baixo. Por isso ele é chamado de ponto baixo centrado. E agora vamos fazer um outro ponto baixo centrado aqui dentro também, colocando a agulha exatamente no pezinho desse ponto, no mesmo lugarzinho, buraquinho que você passou para fazer esse primeiro ponto baixo centrado. Só cuidado, porque dependendo da tensão que você está colocando na agulha ou do tamanho da agulha que você está utilizando, esses pontos podem ficar muito apertados e dificultar esse processo de fazer dois pontos juntos. Quando fazemos dois pontos juntos, nós chamamos de aumento, porque nesse momento nós vamos começar a aumentar a nossa base. E se eu não faço isso, ela vai começar a se emborcar. Então, se os seus pontos estão ficando apertados demais, ou tá dando buraco na sua base, ou ela tá se virando muito, os pontos podem estar apertados. Você pode folgá-los mais, ou então utilizar uma agulha maior. Então, mais uma vez, vou colocar a agulha no meio do Vzinho, olha os dois fios aparecendo. Esses dois fios são a casinha desses de cima. Eu não posso colocar aqui de baixo porque esse fiozinho já está preenchido, já faz parte desse lado. E se eu coloco a agulha aqui de baixo, eu não estou fazendo um ponto baixo centrado, porque eu não estou colocando a agulha dentro do outro ponto baixo. Estou colocando debaixo da correntinha só, olha, e entra bem facinho, o buraquinho é maior. E é nesse do lado, no buraquinho apertadinho, onde passam esses dois fiozinhos, já aqui preparados para receber os pontos. Vai ser a casinha desses pontos de cima. Vai sempre conferindo para ver se está saindo no meio certinho. Uma outra dica é que a agulha tem que entrar bem aqui debaixo dessa alcinha aqui em cima e no meiozinho dos dois fios que passam entre elas. Então é bem aqui. Encaixou, puxou o fio que está no rolo, só cuidado também para nesse momento você já não fechar
o ponto dessa forma. E olha o que vai acontecer, dá buraco. Significa que esses pontos estão apertados demais. Fica até difícil de você fazer. Puxei o fio, igualei, olha como a agulha fica reta e nesse momento eu posso fechar o ponto. Como vou fazer aumento em todos eles, vou colocar mais um juntinho aqui no meiozinho. Uma outra possibilidade também, se você preferir, é esses primeiros pontos do círculo mágico, utilizar uma agulha de numeração maior, porque quanto maior é o número da agulha, mais larguinho, mais folgadinho vão ficar os seus pontos. E depois você troca para a agulha que você vai dar continuidade lá, de acordo com o vídeo, onde eu explico para você escolher a sua agulha. Então, coloco exatamente bem aqui no pezinho do ponto, dentro do outro, embaixo, puxo, igualo. Olha só que nesse momento, se eu deixo assim, olha a agulha como fica virada para baixo. E se eu fecho, vai ficar apertado. Se eu puxo demais, olha a agulha como fica frouxa, virada para cima. Vai ficar folgado. Ela precisa ficar reta. Então, dá uma puxadinha, igualou, fechou. Uma outra observação interessante também é que se você faz um ponto apertado, olha como essa alcinha aqui de baixo fica bem pequenininha, diferente dessa do outro lado. Aqui, se você tentar passar uma agulha por baixo, por exemplo, vai ficar muito difícil, praticamente impossível. Já nessa outra, entra com facilidade. Mas, se você deixa o ponto muito folgado, aqui também, olha só o que acontece. Então, vou puxar bastante, só para você ver como fica a laçada. Muito folgada, totalmente desproporcional, né? Então, tira, repete e assim você vai encontrando a sua tensão perfeita. Reta a agulha, posso fechar. E assim vou até o final. Já se aproximando do final, cheguei exatamente onde está o fio cortado. Então, eu coloco a agulha, esse é o 9º ponto, bem aqui de baixo, encontro com ele, já pego o fiozinho que está cortado, passo aqui por cima, porque já vou começar a escondê-lo. Puxo e fecho. De novo, mesmo buraquinho e fecho. Ele vai começar a entrar, puxa ele aqui para cima, porque você vai começar a escondê-lo por cima das correntinhas. Fechou. Já arrume e nesse momento você já pode puxar o fio para fechar totalmente o círculo mágico. Então, com jeitinho, se precisar, só massagear e vai puxando que ele vai se desfazendo lá dentro. E agora eu vou fazer os 2 últimos pontos baixos centrados bem aqui no meiozinho do vizinho. Se for preciso, abra com os dedos. É só verificar. Aqui tem as 2 perninhas, que na verdade está formando a casinha desses pontos. Elimina. Do outro lado, a mesma coisa. Olha os 2 fiozinhos aqui, os pares se formando. Então, sobraram esses 2 do meio. É aqui que estão entrando esses 2 fiozinhos da correntinha. Então, é exatamente nesse meiozinho que eu vou colocar a minha agulha, que inclusive eu vou trocar por uma menor para ficar mais fácil encaixar aqui dentro, porque esse foi o primeiro ponto que nós fizemos e ele fica mais apertadinho aqui no meio mesmo. Então, passa lá para trás. Se for preciso, você pode até pegar uma outra agulha e de trás para frente, olha, lembra que é de baixo da laçadinha? Então, puxa assim para facilitar, passa a agulha aqui por trás, saindo do outro lado, porque já vai liberar o caminho, que é exatamente aqui que você tem que colocar a agulha. Abre um pouquinho e assim você já pode fazer. Então, agora eu venho com uma outra 7, estava com a 8, encaixei lá atrás, puxo com jeitinho, estico, olha, sempre lembre-se de esticar e depois fecha. E antes de fazer o próximo ponto, você pode dar uma esticadinha, não muita, mas só uma leve esticadinha nessa laçada, coloca de novo e depois você faz o próximo ponto, puxa e fecha. Escondendo aqui por dentro o fiozinho do círculo mágico e sempre puxando para deixar bem fechadinho
Só cuidado para depois ele não ficar aberto demais. E agora vamos fechar novamente essa carreira, exatamente como fizemos na de baixo. Aproxime o primeiro e o último ponto, já arrumando a base com as mãos. Estica a laçada, mais ou menos 3 dedinhos no meu caso. Passo a agulha por baixo dessa correntinha. Vou voltar a trabalhar com a outra agulha que eu estava anteriormente. Puxo a laçadinha lá para trás. Olha, saiu no meio dos 2 pontos, debaixo da correntinha. Puxo tudo lá para trás de novo. Agora passo a agulha no meiozinho do ponto, no Vzinho do lado de onde eu passei por baixo essa laçadinha. Saindo aqui atrás, passo o fio que está cortadinho aqui por cima de novo, porque vou continuar escondendo ele aqui dentro. E a mesma coisa, fio por cima da laçada, por baixo da agulha. Puxo essa laçadinha, colocando a agulha lá dentro e puxando tudo aqui para o outro lado, já arrumando com as mãos, puxando para adequar o tamanho aqui dessa correntinha que está simulada. E fecho o próximo ponto dessa terceira carreira. E agora vamos começar a nossa sequência lógica. E o interessante é que esse fechamento, ele vai nos propor uma sequência lógica perfeita. Então, a partir de agora, nós vamos fazer assim. Vou começar com um ponto baixo e faço um aumento. Ou seja, 2 pontos juntos. Um ponto baixo e um aumento, mais um ponto baixo e vou assim até o final, intercalando dessa forma. Já arrume a sua base sempre com as mãos. Observe que a todo momento eu estou arrumando os pontos, abrindo assim para ele já ficar bem certinho e não deixar para arrumar no final. Olha como o crochê tem relação com a vida, né? É exatamente assim na vida também. A gente não pode deixar para arrumar tudo depois. Tem que ir arrumando aos poucos, a gente vai, corrige, faz de novo, tenta, arruma aqui e ali e no final dá tudo certo. Já no último ponto, vou fazer um aumento, porque eu comecei com um ponto sozinho e é intercalado, então termino com um aumento, aproximo o primeiro e o último ponto, arrumo a base, mais uma vez o fechamento. Fecho esse primeiro ponto e se na carreira anterior foi um ponto sozinho e um aumento, nessa próxima vão ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Aqui embaixo desses 2 pontos que estão sozinhos, tem um aumento. E embaixo desse aumento tem um ponto sozinho. Por quê? Se você quer uma base redondinha, circular, perfeita, um aumento não pode ficar em cima do outro, porque senão a sua base vai ficar hexagonal, ela vai ficar com uns bicos, umas pontas. Fazendo o fechamento, então, dessa forma, não se preocupe, porque você vai fazer uma sequência perfeita automaticamente. Então, aqui, se eu acabei de fazer um aumento, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, depois um aumento e assim intercalo de novo até o final. Faço o meu último aumento dessa carreira. E já vou te mostrar o que vamos fazer a partir de agora, então. Se você quiser continuar crescendo a sua base, é só seguir a mesma sequência. Então, na próxima carreira, seriam 3 pontos sozinhos, um aumento e assim por diante. Na outra carreira, 4 pontos sozinhos, um aumento e assim consecutivamente. Mas, parando por aqui, eu vou te mostrar o que vamos fazer. Então agora vamos dar uma pausa, pratique bastante essa forma de fazer a base, a forma de fazer o círculo mágico, os pontos e veja claramente a sua evolução. Então agora, uma ótima prática de crochê para você!